Oi, gente, boa tarde. Então, está começando mais um programa Pericano no Deserto e, como eu havia prometido, né, trazer aí sobre uma breve biografia do mestre muito conhecido no nosso meio místico filosófico, sobre o nosso mestre Papos. Então eu vou fazer aqui uma menção, né, uma breve biografia do que esse grande místico deixou de legado para todos nós. Deixa eu colocar aqui assim, botar meu óculos. Então, gente, o programa Pelicano no Deserto, como todos sabem, é um programa místico, filosófico de conteúdo, né, que a gente possa estar aí se harmonizando, né, e nos aprimorando nos nossos conhecimentos. E é um programa que eu elaborei para poder a gente fazer esse compartilhamento, né, com os mais novos e aqueles interessados sobre essas questões. Essa segunda temporada, o nome desse programa de hoje é Fragmentos de Sabedoria, né? E no decorrer dessa segunda temporada eu vou falar, né, sobre alguns ocultistas, sobre alguns alquimistas e filósofos, uns conhecidos, outros incógnitos. Uma breve, né, biografia e alguns textos escritos por esses mestres de muitas tradições, referente a certos aspectos do conhecimento que eles nos transmitiram ao longo dos séculos e dos quais devemos, né, perpetuar essas tradições, né, voltadas para assuntos esotéricos e filosóficos. Eu ontem mencionei, né, a questão, né, sobre essas questões da tradição, né, a cultura indígena, né, que é uma cultura que está aí no berço da terra há milhões de anos, e ela mantém aí uma harmonia com a natureza, com o meio ambiente, que devemos pegar ela como exemplos e aplicarmos na nossa vida. Enfim, são tradições, são culturas, devemos preservá-las e respeitá-las e perpetuá-las. Não fiquem preocupados que esse aí, toda vez que eu aciono meus vídeos, minha programação, a gente tem aí um efeito sonoro, né? Vamos dizer assim, toda vez que eu vou ao cinema, quando eu ia ao cinema, né? Agora é muito tempo que eu não vou, tenho uma saudade imensa, né? Eu gostava antes de começar o filme, que eu tô sentadinha para assistir, eu gostava de assistir tudo aquilo antes de trailer, né? Das próximas exibições. Mas uma coisa me chamava muito a atenção no início, né, quando começava o filme, que é o Dolby Digital, né, que é o conteúdo sonográfico, né, do filme, né, e quando vem aquela brincadeira que a Dolby fazia, né, era muito maneiro. Ou esse motoqueiro parece ser o Dolby Digital da minha programação. Enfim, deixando as brincadeiras de lado, vamos voltar aqui o que importa. Eu queria só fazer uma pergunta. Vou deixar aqui uma questão. É de respeitoso a gente tá, como é que se diz, bem vestido, organizadinho, sem camiseta? Ou como é que é? É informal demais? É uma questão aí, porque eu vejo as pessoas, né, toda, né, engomadinha, aquela coisa toda, né, e às vezes você tá mais relaxado quando tá em casa, tá de camiseta e tal, e uma aplicação natural, né, de você, né, poder fazer uma transmissão, alguma coisa menos formal, uma coisa mais comunicativa, sempre respeitando, claro, evidente. Mas eu vou deixar essa questão porque às vezes a gente não está recebendo o feedback, né, correto, e aí a gente está sempre, né, eu
particularmente eu gosto, né, de me arrumar e tal, mas às vezes eu estou aqui no meu espaço, de camiseta mesmo, falar e tal, é coisa informal mesmo, para poder as pessoas interagirem normalmente, não ficarem aquela coisa engomada, toda engessada. Enfim, fica aí a questão, se vocês gostam ou não desse estilo, né, diferenciado que a gente está aplicando aí nesse mundo tecnológico agora de lives e de interatividade, né, simultânea, né, quando é ao vivo ou então gravada, né, que eu faço duplo, né. Enfim, de repente a gente modifica, né, bota uma coisa mais, né, Jornal Nacional, tal, ou Jornal da Band, ou a CNN, aí a gente coloca mais engomado. Mas vamos lá. Esses fragmentos, né, deixado aí, esse fragmento dessa sabedoria desses mestres, né, são os depositários, nós somos os depositários, nós somos o recipiente, né, para continuar perpetuando esse conhecimento que vem do passado, né, que vem dos mestres, e que eles fazem em nós é a transmutação de um homem de torrente. O homem de torrente é aquele homem que está no mundo, que não consegue se harmonizar e manter uma vida mais ou menos em hábitos mais saudáveis, sujeito aos valores mundanos, escravo das próprias limitações de compreensão, e essas instruções fazem que nós renascemos num novo homem, né? É um renascimento. Então essa utilização desse conhecimento, dessa sabedoria, desses fragmentos de sabedoria são muito importantes. Não anulamos as nossas questões terrenas, mas as conduzimos com maestria, pois esta é a grande lição a aprender com os mestres do passado. Devemos nos preparar para compreender o verdadeiro sentido de tudo que nos é apresentado. Senão, corremos o risco de nos tornarmos impenetráveis à luz que procura iluminar o quarto escuro, pois quanto mais absortos com as questões materiais e exteriores, menos será a atenção dedicada às questões imateriais e espirituais. Que possamos harmonizar as nossas ações humanas com as elevadas virtudes que vêm da alta astralidade. Então, antes de eu começar aqui com essa biografia desse grande mestre, né, Papos, eu vou, como hoje, né, inicia-se a COP27 e a gente trata muito sobre essa condição de seres humanos do mundo, né, que somos todos do planeta Terra, somos, vamos dizer assim, cidadão do mundo, né? Nós somos um cidadão do mundo e devemos também pensar, né, como um todo, como esse coletivo. E uma das questões que a COP, né, 27, ela vem trazer é justamente isso, uma conscientização coletiva sobre as questões do meio ambiente e a redução, né, dos gases de efeito estufa para poder diminuir assim o aquecimento global e a temperatura da Terra, que hoje está em 2,5 graus Celsius. Então eu vou mencionar aqui, antes de começar a falar de Papos, da biografia dele, eu vou falar sobre uma mensagem que foi feita em 2015, né, na época da COP21, pelo um grande místico também, que é o Christian Bernard. E eu vou ler aqui essa mensagem para que a gente fortaleça ainda mais essa questão do cidadão do mundo, né? Cidadão do mundo, cidadão da Terra, e preservar, né, as questões ambientais, para deixar assim uma herança, né, para aqueles que estão aí na nova geração, já com um pensamento, né, de uma situação coletiva e esquecer um pouco as diferenças. Então vamos lá. Gostaria de abordar o assunto da nossa responsabilidade enquanto membros de uma nação, ou se preferir, como habitante de um país específico. Em primeiro lugar, devemos ter plena consciência de que não é por acaso
que existe uma miríade de idiomas e um determinado número de raças. Da mesma forma, o fato de ser o mundo dividido em diversos continentes, cada qual composto de diferentes países, não é o resultado de um decreto cósmico arbitrário. É uma necessidade, pois a unidade em todos os planos e em todos os níveis só pode se desenvolver através do processo da multiplicidade. De fato, qual processo aumenta o número de experiências? Para provar isso, basta pensarmos na grande alma universal. Ela é una em essência, porém em virtude de uma necessidade cósmica. Ela se cinde em bilhões de partículas anímicas. A nossa própria existência é a imagem da multiplicidade, pois cada um de nós reencarna múltiplas vezes em corpos, em países, raças, culturas e religiões diferentes, mas sempre preservando no fundo de nós mesmos a mesma fagulha da divindade. Assim, apesar das aparências, a grande lei da evolução é servida quando divisão, diferença e multiplicidade são canalizadas num objetivo construtivo. Este princípio é muito bem expresso no hino de Atom, um dos mais belos textos simbólicos legados a nós por Akhenaton. Para quem não conhece, Akhenaton é o grande mestre místico da ordem dos Rosacruzes. É o Amenhotep IV, né? Um dos preconizadores do rosacrucianismo. Em nossos dias, há muitos Rosacruzes falando os idiomas de todos os países em que a Amorque está ativa. Porém, o simples fato de serem membros da ordem os vincula a um ideal comum, pois vibram numa nota comum, a da harmonia cósmica. Portanto, é muito importante que cada um de nós, no decurso de nossas vidas, se torne plenamente impregnado daquilo que constitui a beleza, a grandeza e o valor do país em que residimos. Assim, o pensamento Rosacruz emergirá enobrecido e enriquecido, pois oferecerá uma síntese das características mais positivas de cada nação. Para conquistar isso, devemos nos emergir o máximo possível, não apenas na cultura, na história e nas tradições de nosso país, mas também em seus objetivos. Em poucas palavras, devemos nos esforçar para estarmos em sintonia com sua consciência coletiva, pois ela é um testamento de seu passado e pressagia o seu futuro. Se fizermos isso com seriedade, um profundo laço se desenvolverá entre nós e a nação onde residimos, seja no começo de nossa encarnação ou mais tarde. É notório que cuidamos daquelas coisas às quais nos apegamos, e é esse apego às coisas que faz com que elas sejam parte não apenas nossa própria história, mas também da história da coletividade a qual pertencemos, pois um país nada mais é do que um grupo de indivíduos ligados a uma memória comum. É verdade que nem todas as nações têm o mesmo passado e que algumas delas
são muitas mais novas do que outras. Porém, como diz o ditado, a idade não influi na pena, pois a rosa que floresce na roseira de 2 anos é tão bonita quanto aquela que adorna a de 15. O que importa não é a magnitude do passado histórico de uma nação, pois no mais das vezes esse passado consiste apenas de uma sucessão de conflitos e guerras, mas sim o escopo místico que damos ao seu presente. Assim sendo, independente do país em que vive um Rosa Cruz, ele ou ela deve provar a cada dia que é possível reconstruir aquilo que os séculos podem ter ajudado a destruir. Aí vem a questão: como? Simplesmente servindo como exemplo humanitário. Solicito para preservar valores tradicionais e morais que constituem a glória de todas as sociedades civilizadas. Com esse objetivo em mente, onde quer que estejamos, e independentemente de serem nossas responsabilidades grandes ou pequenas, nossa tarefa é agir de modo que nossos concidadãos possam evoluir, elevando a consciência coletiva da nação que eles formam. Nesse particular, estamos convencidos de que, no esquema da evolução humana, cada país tem um papel distinto a desempenhar, pois cada nação tem uma percepção particular quanto ao bem e ao mal. São como diferentes notas de um único instrumento musical que, nas mãos do grande arquiteto do universo, são harmonizadas de modo a tocar a mesma melodia. Isto explica porque cada nação reage de modo diferente aos mesmos fatos, mas também evidencia que a solução para a maior parte dos problemas internacionais reside na combinação de todas as reações. Por conseguinte, enquanto místicos, devemos canalizar os mais elevados sentimentos que nossa nação pode expressar política, econômica, social e, sobretudo, misticamente. Se formos todos bem-sucedidos nisso, em nossos respectivos países, as futuras gerações herdarão sociedades distintas, porém unidas no amparo às obrigações e aos direitos de cada pessoa. Isso me leva a examinar o terceiro aspecto da herança material que devemos legar à humanidade do terceiro milênio. É fato que todos nós, Rosa Cruzes, somos membros de nações distintas, porém, do ponto de vista místico, somos, primeiramente, cidadãos do mundo. Consequentemente, seria um grave erro comportar-se como um nacionalista determinado a defender exclusivamente os interesses de sua própria nação. Para voltarmos à nossa analogia, é impossível tocar uma melodia usando uma única nota de um instrumento. Da mesma forma, a humanidade não levará a cabo seu último objetivo de evolução, ou seja, a perfeição absoluta. Se cada nação agir sem levar em conta o bem-estar das demais, nesse nível é importante compreender que, qualquer que seja a nossa nacionalidade individual, todos pertencemos ao mesmo corpo coletivo. Portanto, é óbvio que a melhor herança que podemos legar às crianças de amanhã não é outra senão a própria terra. Como você sabe, a terra está enferma, sofrendo de muitas doenças, por causa de interesses pessoais e de egoísmo. Os seres humanos alteraram o planeta e, como dizem alguns cientistas, o puseram em grande perigo.
Minhas observações não pretendem ser uma avaliação de todas as formas de poluição que ameaçam o futuro da espécie humana, pois isto foi, por algum tempo, o tópico de um número crescente de conferências, artigos de jornal e emissões de televisão. Contudo, julgo importante enfatizar o fato de que, se a Terra fosse desaparecer por causa de nossas atividades, isto não apenas significaria o fim da humanidade, ao menos da forma como a conhecemos agora, como também o início de uma grande perturbação em nosso sistema solar, a qual se estenderia ao universo adjacente. Na verdade, é fácil entender que o cosmos é governado pela ordem e pela harmonia e que qualquer perturbação produzida num determinado ponto do mundo, do universo, reverberará no infinito. A mesma coisa se aplica ao nosso corpo. Aí tem aquela noção, né, do macrocosmo e do microcosmo. Muito bem colocado aqui por ele. A mesma coisa se aplica ao nosso corpo, pois é bem sabido que quando um de nossos órgãos é afligido por alguma doença, o organismo como um todo é afetado. Portanto, as escolhas que devemos fazer para remediar a destruição que agora ameaça a sobrevida de nosso planeta não apenas afetam a evolução da humanidade, como também a própria existência de outros planetas de nosso sistema solar. Pois todas estão conectados por laços afins extremamente sutis. É importante, pois, que cada um de nós, não apenas enquanto membro de um país específico, mas também como cidadão do mundo, esteja implicado com o futuro da nossa Terra. Desse ponto de vista, devemos ser exemplos perfeitos de comportamento respeitoso com a natureza. Devemos nos opor com determinação a todos os interesses fúteis que são os responsáveis pelo massacre de determinadas espécies animais e vegetais. Não devemos menosprezar o perigo representado por algumas formas de energia. Penso mais especificamente na energia nuclear. E pelo transporte de outras formas de energia, como o óleo. Parece óbvio que as pesquisas científicas deveriam todas convergir para a energia solar. A propósito, isto tem acontecido há muitos anos, mas, infelizmente, a aplicação da energia solar ainda não se manifestou como deveria. O Sol sempre foi a fonte de toda a vida. Ele não pertence a nenhuma nação em particular. E, portanto, não pode ser objeto de nenhuma apropriação. O que não acontece com o carvão, com o óleo e com o gás. Se admitirmos que o Sol simbolize a grande luz da consciência cósmica, e sabendo que, assim como é em cima, é embaixo, a escolha também deveria ser de trazer luz e calor para toda a humanidade. Estou perfeitamente ciente de que esse tipo de discussão não é algo novo, mas hoje são necessárias soluções, pois o tempo das constatações oficiais já se passou há muito. Esta é a razão pela qual é tão importante rever os problemas que têm sido o tema de tantas campanhas ecológicas. Portanto, sejamos responsáveis,
Não deixemos nossa consciência adormecer sobre os problemas de que está ciente, mas que não quer enfrentar. E tratemos de dar nosso apoio incondicional àqueles que estão investidos da autoridade para preservar a saúde de nosso planeta. Pois a herança terrena que legaremos a futuras gerações depende da vontade deles. Agora examinemos o legado espiritual que precisamos construir para o futuro. Como você sabe, esse legado se baseia no conhecimento de leis e princípios que desde tempos imemoriais unem a humanidade ao Criador. Todos aqueles que têm a honra e o privilégio de pertencer a uma ordem tradicional têm a missão específica de transmitir o conhecimento que herdaram de um passado milenar. Acredito que posso afirmar em verdade que nossa ordem constitui a mais antiga e mais abrangente senda mística para a espiritualidade no mundo ocidental. Naturalmente, há outros movimentos filosóficos e místicos que, por séculos, ecoaram determinadas religiões ou tradições. Mas, pelo meu conhecimento, nenhum deles possui uma herança cultural e espiritual tão vasta como a da Rosa Cruz. Por outro lado, há um grande número de ordens, sociedades e grupos pseudo-místicos que são em sua maioria novos e que refletem apenas a filosofia pessoal e, consequentemente, temporária de seus fundadores. Por fim, acrescento que movimentos autênticos de âmbito internacional, como a antiga e mística Ordem Rosa Cruz, são extremamente raros. Então, por essas razões e por muitas outras, acredito que a MORC pode e deve atender às exigências místicas da nova era. Portanto, é bastante óbvio que ela precisa ser conhecida. A esse respeito, acredito sinceramente que a herança que devemos legar para o terceiro milênio reside primordialmente na espiritualidade que a Rosa Cruz se empenhou em transmitir desde a mais remota antiguidade. A antiga e mística Ordem Rosa Cruz sempre se adaptou às várias eras que marcaram a história da evolução e da evolução da história. Então, gente, essa mensagem é muito importante. Nós estamos hoje, na 27ª edição, da COP, e a gente tem aí, lá em 2015, ele mencionando como uma grande mudança que hoje a gente já está vendo aqui no nosso país, que eu venho acompanhando junto, desde 2012, com o advento da Resolução Normativa 482, a 687, projetos de lei como 5829, hoje transformado na Lei 14.300, para um âmbito, um mercado, um setor novo que é o de energias renováveis, especificamente aí com eólica e solar, puxando esse setor. É notório que essa mensagem de 2015 ela vem se perpetuando e a gente vem trazendo ela junto, através. Eu sou o aluno, e o mestre manda: Roberto, transmite o estudo e a pesquisa. Eu tenho que fazer, infelizmente, eu já estou em 28 minutos. Eu queria falar do Gerard Anacleto Vicente Ecaus, que é o nosso místico, que nessa temporada do Pelicano do Deserto seria hoje colocado à disposição, mas veio um incógnito, grande místico também, nosso querido Christian Bernard, hoje ele não é mais imperator, mas é um grande místico, filósofo, e eu queria passar essa mensagem justamente porque está hoje iniciando a COP no Egito, que é nosso berço, é o berço da humanidade, o Egito, a África, e todo místico que é dedicado, ele tem a referência do Egito, não como
um local, mas sim como o berço, é como o ventre, é a nossa ligação, né, com a parte mística, e é onde está toda a história, né, do misticismo, né, legado pelos Atlantes, enfim. E a COP tá ocorrendo nessa região, nesse país, e mostra aí quanto que a gente tem que observar essa questão ecológica, porque a gente sabe, né, que os Atlantes foi uma civilização que emergiu, que submergiu, né, o continente, e a gente tem aí ali um episódio ecológico, né, com a força da natureza, mostrando seu poder sobre uma civilização altamente tecnológica, porque a tecnologia que a gente vê hoje aí não é comparável à de tecnologia dos Atlantes, não. Quem é místico, profundamente conhecedor dessas histórias, ele sabe o que eu estou falando. Então, tá aí essa mensagem maravilhosa. O Gerard Anacleto Vicente Ecaus, um médico que se tornou famoso no meio ocultista, vai ficar para o próximo episódio do nosso Pelicano no Deserto, porque já estamos em 31 minutos. Eu não vou fazer um programa de 50 minutos, não, porque falar do mestre Papos, eu teria que ter aí também uns 30 minutos para ele, e aí a gente acaba extrapolando o tempo dentro do ao vivo do Instagram, que acho que é só 59 minutos. Então a gente vai deixar o Gerard Anacleto Vicente Elcas para o próximo episódio, tá bom? Um ótimo dia, fica aí essa mensagem maravilhosa aí do nosso querido Christian Bernardi para a gente refletir sobre as questões, né, da nossa Terra, do nosso planeta, como a nossa ação, né, predatória é capaz de atingir o sistema solar, porque modifica tudo. Então vamos refletir. E o nosso laboratório, né? Nosso laboratório de pesquisa está sempre do nosso lado. Está sempre ele mostrando para a gente, para nós fazer nossos experimentos, tirar nossas referências, que são os indígenas. E a gente não olha do jeito que tem que olhar. Pegar ali toda aquela filosofia de vida e aplicar na nossa vida. Eu vi semana passada de ônibus, conversando com um sobrinho meu, que encontrei assim, repentinamente dentro do ônibus, influenciador, querendo me influenciar nas minhas questões com relação, mas você deixa de lado, esquerdo. Quando eu mencionei ele sobre os índios, a importância de aprender a cultura, ele me veio com uma resposta que achou que eles estão esquecidos, né? Eles esqueceram de desenvolver. Não, eles estão lá, eles que estão olhando a gente, fazendo um monte de besteira, tendo que voltar para as origens. Eu falei para ele, tá bom? Uma ótima tarde, um ótimo final de semana, né? Um sábado aí maravilhoso, um domingo abençoado para todos, e vamos aí participar um pouco mais sobre as questões, né, sobre a preservação do meio ambiente, nossa modificação de hábitos com relação, né, a redução de gases do efeito estufa. Tá aí as energias renováveis para a gente modificar. Eu penso assim, né? Eu estudei o assunto, eu venho há bastante tempo praticando, eu gosto muito mais da parte da resolução e tratar junto com as modificações, né, e o comportamento técnico, né? Hoje a gente vê aí que as normas técnicas são realmente para poder melhorar o uso da tecnologia, mas eu vejo também que aquele consumidor que está lá pagando 2, 3 mil reais de conta de energia e não se manifesta em adquirir um sistema solar fotovoltaico, sabendo que vai reduzir sua conta, que ele estava pagando 3 mil e vai pagar 900 reais, deixando de pagar 2.100 para a distribuidora. Quem tem que se conscientizar e sair atrás dos nossos integradores que estão aí negociando é ele. Não é os integradores ir atrás dele, não. Porque a necessidade está no bolso do consumidor. Não está no nosso integrador.
Nosso integrador ele tem que ficar muito bem sentado e aprender sobre as questões de norma técnica, saber sobre a resolução 1000, saber sobre a lei 14.300 e atender as normas técnicas do Inmetro. Esse é o nosso integrador. Não é um integrador que está desesperado em vender e ir atrás do consumidor que está lá esperando ele. Não, deixa ele vir que eu vou espremer a cabeça dele. Ele está cobrando 35 mil, ele vai me pagar, vai ter que me vender por 25. A filosofia está errada. Nossos empresários, nossos donos de supermercado, dono de padaria, está pensando errado. Dono de loja de roupa, de confecções, estão pensando errado em espremer o integrador que não aprendeu com relação à importância da mudança de comportamento desses empresários com relação ao meio ambiente, porque a cada 1 kWh que ele produzir, ele reduz 1 tonelada de CO2. E o nosso integrador ele tem que ser isso, ele tem que ser perceptível, ele saber que quem precisa é o empresário, é o consumidor de energia, não é ele precisar vender. Porque senão ele está parecendo um vendedor. Ele não é um vendedor, ele é um integrador. Ele está integrando a energia, a fonte renovável, a matriz elétrica, a matriz energética. É isso que ele está fazendo. Ele está levando uma nova conscientização para o consumo. Mas, infelizmente, né, nossos empresários, eles não entenderam a mensagem e acham que se é cobrado 35 mil, eu vou esperar mais um pouco, daqui a pouco eles estão pedindo 25. Não é. A gente tem que conscientizar de que é uma redução de gases de efeito estufa, porque a gente sabe que o planeta está em risco. Uma ótima tarde.